Meu marido exige que troquemos de trabalho, porque diz que ser dona de casa é muito fácil. Mas agora não quero trocar, já que estou ganhando o dobro do que ele, enquanto a casa está um caos. Nos últimos anos eu, com 35 anos, me acostumei com os comentários do meu marido Vic, de 42 anos, sobre como eu tinha uma vida fácil sendo dona de casa. No começo eu os ignorava, mas com o tempo, as observações se tornaram mais ofensivas. Toda vez que ele chegava do trabalho e me via dobrando roupas ou preparando o jantar, murmurava algo sobre como devia ser agradável ficar em casa o dia inteiro. Se alguma vez eu mencionava que estava cansada, ele zombava, dizendo que quem tinha um trabalho de verdade era ele. No início, eu dizia a mim mesma que ele não estava falando sério. Talvez simplesmente não entendesse o quanto dava trabalho manter a casa funcionando e cuidar das crianças. Mas depois de anos ouvindo os mesmos comentários depreciativos, ficou claro que ele realmente acreditava que eu tinha uma vida fácil. A gota d'água foi durante um jantar em família, quando meu cunhado fez uma piada sobre como os turnos longos eram exaustivos. Vic, na frente de todos, riu e disse que pelo menos, ele não ficava sem fazer nada como a esposa dele. A mãe dele, sempre tradicionalista, interveio dizendo que os homens tinham que carregar todo o peso financeiro, enquanto as mulheres viviam confortavelmente. Minha cunhada parecia desconfortável, e até meu cunhado se remexeu na cadeira, como se não quisesse fazer parte daquela conversa. Naquela noite, assim que chegamos em casa, eu o confrontei. Disse que ser dona de casa não era férias de luxo. Eu cuidava de todos os aspectos da vida dos nossos filhos, levá-los à escola, ajudá-los com o dever de casa, consultas médicas, cozinhar, limpar, lavar roupas e dezenas de pequenas coisas que ele nem sequer notava. A resposta dele? Se é realmente tão difícil assim, deveríamos trocar de papéis. No começo achei que fosse uma piada, mas quanto mais o olhava, mais percebia que ele estava falando sério. Ele se encostou na bancada da cozinha, com os braços cruzados, e disse que se eu queria provar um ponto, deveria voltar a trabalhar enquanto ele ficava em casa. Disse isso como se fosse um desafio, como se estivesse me desafiando a fracassar. Pois bem, aceitei. Pela primeira vez em 8 anos, atualizei meu currículo e comecei a procurar trabalho. Eu havia deixado minha carreira para cuidar dos nossos filhos em tempo integral, e não tinha certeza de como o mundo profissional veria essa lacuna. Mas eu sempre fui boa no que fazia e graças a alguns cursos online que fiz ao longo dos anos, consegui um emprego surpreendentemente rápido. Quando contei a Vic, ele pareceu surpreso. Acho que ele realmente não esperava que eu encontrasse algo tão rápido, mas disfarçou com um sorriso forçado e disse que estava animado por poder aproveitar uma pequena folga em casa. Isso foi tudo que eu precisava ouvir para saber que ele não fazia ideia do que eu esperava. Na primeira manhã, beijei as crianças e saí pela porta, deixando Vic responsável por tudo. Eu nem sequer havia saído da entrada quando recebi a primeira mensagem de pânico. Onde estão as lancheiras das crianças? Respondi que olhasse no balcão da cozinha. 2 minutos depois, outra mensagem. Onde está o dever de casa? Respondi que estava nas mochilas. 5 minutos depois. Quem faz o almoço? Disse a ele que se virasse. Foi difícil não rir. Literalmente era a primeira manhã e ele já estava perdido. Quando cheguei ao trabalho, desliguei as notificações porque tinha uma reunião importante e não podia me dar ao luxo de me distrair a cada 5 minutos. Naquela noite, ao chegar em casa, entrei no caos. A casa estava uma bagunça. As crianças estavam sentadas no sofá comendo batatas fritas no jantar, e vi que parecia absolutamente exausto. Ele me olhou cansado e disse que o dia tinha sido muito pesado. Sorri, dei um tapinha no ombro dele e disse para descansar, porque o dia seguinte seria mais um dia inteiro pela frente. No terceiro dia, notei uma mudança na atitude de Vic. Ele parecia sobrecarregado, exausto, completamente fora da sua zona de conforto. A roupa suja se acumulava, havia pratos por lavar na pia, e nossos filhos já haviam perdido uma tarefa porque ele esqueceu de verificar os e-mails da escola. Quando mencionei casualmente como devia ser agradável ficar em casa o dia todo, ele nem sequer respondeu. No final da semana, ele se rendeu. Desabou no sofá depois de colocar as crianças na cama, esfregando o rosto como se tivesse acabado de correr uma maratona. Admitiu que não esperava que fosse tão difícil. Eu apenas sorri e disse que talvez agora ele entendesse porque eu também vivia cansada. Mas o que realmente selou a situação foi quando recebi meu primeiro salário. Ele me perguntou por que meu pagamento era tão alto, e eu disse que havia negociado um bom cargo e que também ganhava comissões. Acontece que o mercado de trabalho me valorizava mais do que ele jamais valorizou. Eu estava ganhando mais do que ele. Foi aí que começaram os verdadeiros problemas. No início, ele tentou fingir que não se importava, acenando com a cabeça e dizendo que era ótimo para nós financeiramente. Mas eu conhecia bem o meu marido. Nos dias seguintes, ele começou a agir de forma estranha, distante, mais calado do que o habitual. Era como se estivesse a remoer a sua frustração em silêncio. Não demorou muito para que o ego dele começasse a desforrar-se. Uma noite, ao regressar do trabalho, encontrei as crianças sentadas à mesa da cozinha a comer jantares congelados aquecidos no micro-ondas.
A casa parecia como se um tornado tivesse passado por ela. Pratos sujos empilhados na pia, brinquedos espalhados por todo lado e a roupa ainda por dobrar em cima do sofá. Perguntei-lhe se tinha tido um dia difícil. Ele levantou os olhos irritado e disse que isso de ser dono de casa não era o que pensava que seria. Queixou-se de que as crianças eram impossíveis, que não o ouviam e que não tinha tempo para cozinhar, porque estavam sempre a exigir a sua atenção. Apontei-lhe que eu tinha conseguido fazer isso durante 8 anos sem me queixar. Ele murmurou que para mim era diferente. Perguntei-lhe em que é que era exatamente diferente. Ele não soube responder. Nas semanas seguintes, o ressentimento só cresceu. A casa nunca estava realmente limpa e ele começou a pedir comida para fora várias vezes por semana, em vez de cozinhar. Uma noite cheguei à casa e encontrei-o estendido no sofá com ar exausto. Perguntei-lhe se tinha feito as compras, como eu lhe tinha lembrado de manhã. Ele resmungou, dizendo que não tinha tido tempo. Fui ver o telefone dele e percebi que tinha passado horas a jogar videojogos. Confrontei-o com isso e ele imediatamente ficou na defensiva, dizendo que precisava de uma pausa depois de lidar com as crianças o dia todo. Lembrei-lhe que quando eu era dona de casa, ele chegava do trabalho e esperava que eu continuasse a fazer tudo, preparar o jantar, deitar as crianças, limpar, tudo isso sem nunca precisar de uma pausa. Ele disse que naquela altura tinha um trabalho a sério, insinuando que eu tinha a vida mais fácil. Não pude acreditar. Lembrei-lhe que esta era a vida que ele tinha pedido. Foi ele quem gozou com o meu papel, foi ele quem insistiu para trocarmos, e agora, de repente, estava a perceber que não era assim tão fácil. Mas sim, vi que ele estava a ter dificuldades com as tarefas domésticas. Mas isso não era nada comparado com o que lhe custava aceitar o meu salário. O meu primeiro ordenado já o tinha abalado, mas o segundo, esse destruiu-o. Eu tinha oficialmente duplicado o salário dele. Numa noite, enquanto me sentava à mesa da cozinha a rever as finanças, reparei que ele me observava. Finalmente perguntou quanto eu planeava contribuir para a conta conjunta. Respondi que continuava a colocar o mesmo de sempre, cerca de $1.000 por mês, para cobrir as despesas básicas da casa. O resto ia para minha conta pessoal. Ele disse que isso não era justo. Lembrei-lhe que quando eu era dona de casa, ele nunca sugeriu colocar todo o salário dele numa conta conjunta. Então, por que é que eu deveria fazê-lo agora? Ele respondeu dizendo que agora que eu ganhava mais, devia contribuir mais para o lar. Perguntei-lhe por que razão ele não pensava assim quando era ele quem trabalhava. Silêncio. Uma semana depois, após mais um dia esgotante, vi que explodiu. Disse-me que já não aguentava mais, que odiava estar em casa o dia inteiro, que sentia falta de trabalhar, que se sentia inútil. Perguntei-lhe o que queria fazer em relação a isso. Ele hesitou antes de dizer que talvez fosse hora de trocarmos de novo. Depois de apenas 6 meses como pai que fica em casa, já estava a implorar para voltar a trabalhar. Foi isso que lhe bastou para perceber que tudo que tinha desprezado não era nada fácil. Perguntei-lhe por que razão, de repente, queria voltar a trabalhar. Ele evitou meu olhar, murmurando que só queria voltar a ser o homem da família. Ele não queria voltar ao trabalho porque sentia falta de trabalhar. Queria voltar porque não suportava não ser o que estava no controlo. Achava que se trocássemos de papéis novamente, tudo voltaria a ser como antes. Mas estava enganado. Porque eu finalmente tinha experimentado o que era ser valorizada, ser independente, e não estava disposta a abdicar disso. Disse-lhe não vamos trocar de novo. Eu reiniciei a minha carreira e estou a prosperar. Adoro o que estou a fazer. Adoro não ser tratada como se o meu trabalho não tivesse importância. E recuso-me a voltar a uma vida onde se espera que eu sacrifique tudo, enquanto tu segues pelo caminho mais fácil. Então digam-me, acham que eu sou amada à história por não querer deixar o meu emprego, agora que ganho mais do que ele? Atualização 1. Voltei para contar como vi que lidou com a minha recusa. Agradeço-vos por estarem do meu lado na decisão de continuar a trabalhar. Eis o que aconteceu. Em poucos dias, a sua amargura transformou-se em ressentimento aberto. Começou a fazer comentários passivo-agressivos como quando eu ficava em casa, dizendo coisas como: algumas pessoas já não se preocupam com as suas famílias, ou que certas esposas agora estavam mais interessadas nas suas carreiras do que nos seus lares. Se alguma vez eu trazia comida de fora porque estava demasiado exausta para cozinhar, ele abanava a cabeça dramaticamente e comentava sobre como ele ainda fazia um esforço, apesar do dia difícil que tinha tido. Mas ele passava o dia todo em casa e nem sequer cozinhava, e pelo que eu via, a sua ideia de um dia difícil consistia em deslizar o dedo pelo telemóvel, supervisionar as crianças de forma superficial e, com sorte, meter uns nuggets de frango no forno, se estivesse bem disposto. Em vez de apontar tudo isto, deixei que os comentários me passassem ao lado. Eu sabia o que ele estava a tentar fazer e recusei-me a cair na armadilha de uma discussão. Infelizmente, isso só pareceu irritá-lo ainda mais. Ao não obter a reação que queria com os seus comentários mesquinhos, decidiu intensificar a situação. Começou a negligenciar por completo as tarefas domésticas, como se estivesse a tentar provar um ponto. No início pensei que era apenas preguiça, mas depois percebi que ele estava à espera que eu cedesse.
Os pratos acumulavam-se na pia, os miúdos muitas vezes vestiam roupa que nem combinava porque ele não acompanhava as lavagens. Chegou até a deixar de apanhar as suas próprias coisas, deixando meias sujas e roupas espalhadas pela casa como migalhas que levavam até ao seu último chilique. Uma noite cheguei à casa e encontrei tudo num completo caos. Olhei à minha volta e depois olhei para ele, sentado no sofá a deslizar o dedo no telemóvel como se nada estivesse errado. Perguntei-lhe se tinha feito alguma coisa nesse dia. Ele encolheu os ombros e disse que estava demasiado cansado. Lembrei-lhe que quando eu era dona de casa, nunca tive o luxo de simplesmente não fazer as coisas. A casa continuava a precisar de estar limpa, as crianças continuavam a precisar de ser alimentadas. Disse-lhe com todas as letras que se ele não ia fazer a sua parte, então eu não ia compensar a sua preguiça. Ele riu como se não me levasse a sério, mas eu estava a falar a sério. Passei pelo meio da confusão, beijei os miúdos para lhes dar as boas noites e fui diretamente para a cama. Durante dias a casa continuou um desastre. Ao início, vi que parecia satisfeito, mas depois apercebeu-se de algo, eu não ia ceder. Recusei-me a limpar atrás dele, recusei-me a cozinhar para ele. Ocupava-me dos miúdos, sim, mas tudo que estivesse fora das minhas responsabilidades como mãe, eu deixava como estava. E as rachaduras no plano dele começaram a surgir. As crianças começaram a queixar-se de que o pai já não cozinhava refeições boas. A pilha de roupa suja cresceu tanto que ele ficou sem roupa lavada. E então chegou a humilhação definitiva. A própria mãe apareceu um dia sem avisar e ficou horrorizada com o estado da casa. Eu não estava presente quando isso aconteceu, mas quando cheguei, vi que parecia mortificado. A mãe dele repreendeu-o por ser um marido preguiçoso. Ao que parece, passou uma hora a limpar a casa e a dar-lhe uma lição sobre como devia estar grato por eu estar a trabalhar tanto para sustentar a família. E assim, o último pedaço do ego dele partiu-se por completo. Nem a mãe tradicionalista dele estava do lado dele. Nessa noite, depois de deitarmos os miúdos, Vic sentou-se comigo. Começou por dizer que isto não estava a funcionar. Perguntei-lhe exatamente o que é que não estava a funcionar. Pediu-me que trocássemos de novo. Disse que sentia falta de trabalhar, que sentia que se estava a perder a si próprio ao ficar em casa, que precisava voltar a ser o provedor. Perguntei-lhe se tratava realmente de voltar ao trabalho ou se era porque não suportava o facto de agora eu ser quem tinha o controlo. Ele ficou logo na defensiva, dizendo que não se tratava de controlo, mas de equilíbrio. Que as coisas agora pareciam fora do lugar. Apontei-lhe que a única coisa que tinha mudado era que agora ele estava na posição onde eu estive durante 8 anos. E de repente, isso era um problema. Tal como da última vez, disse-lhe que não íamos trocar de novo. Vi que não reagiu bem à minha resposta, mas depois a atitude dele mudou. Uma noite, enquanto nos preparávamos para dormir, mencionou casualmente que talvez eu devesse considerar arranjar um emprego com um salário mais baixo, com horários mais flexíveis para que pudesse ainda ajudar mais em casa. Olhei para ele, incrédula. Perguntei-lhe se ele estava realmente a sugerir que eu diminuísse a minha carreira só porque ele não conseguia cumprir com a parte dele no acordo. Teve o descaramento de dizer que só estava a pensar no que era melhor para a família. Ri-me, mais uma vez. E depois disse-lhe diretamente na cara, que se ele queria mesmo o melhor para a família, então devia assumir as suas responsabilidades e cumprir com a sua parte, em vez de tentar puxar-me para baixo. Ele calou-se depois disso, mas eu vi no rosto dele, isto ainda não acabou. E posso garantir-vos isso. Atualização 2. Eu sabia que o Vic ainda não tinha terminado de lutar. Vi isso nos olhos dele naquela noite. E homens como ele não sabem lidar com a perda de controlo. No início, pensei que o próximo passo dele seria mais uma rodada de birras. O que eu não tinha antecipado era até que ponto o desespero dele o tinha levado. Tinha acabado de receber o meu ordenado e ia transferir uma parte para a nossa conta conjunta, algo que sempre fazia. Mas quando entrei na conta, o meu coração caiu. O saldo estava significativamente mais baixo do que devia estar. Primeiro, pensei que tinha cometido algum erro. Talvez tivesse calculado mal algumas contas, ou houvesse algum débito em atraso. Mas então fui verificar as transações e lá estava. Vi que ele tinha levantado quase $8.000 na última semana. Fui imediatamente procurá-lo, exigindo saber o que é que ele tinha feito com esse dinheiro. Senti a cabeça rodar, pressionei-o para que me explicasse, para que me dissesse onde é que tinha gasto as nossas poupanças. Vi que encolheu os ombros e disse que era um investimento, que tinha comprado uma oportunidade de franquia, algo que supostamente lhe ia render muito dinheiro. Perguntei-lhe que franquia era, que tipo de negócio, e de que raio é que ele estava a falar. E então ele disse, era um modelo baseado em vendas, algo que funcionava com rendimentos passivos. Tudo o que ele tinha de fazer era recrutar pessoas, e o dinheiro começaria a fluir. Não é que parecesse uma burla, era literalmente uma burla. Este homem tinha gasto as nossas poupanças num esquema de marketing multinível. Fiquei tão chocada que por um momento nem consegui falar. Fiquei apenas a olhar para ele, com aquela cara que diz, acabaste de cometer a maior estupidez da tua vida, à espera que ele se apercebesse de quão ridículo aquilo soava. Mas não.
Ele continuou a debitar sobre potencial de crescimento e independência financeira, tudo, menos admitir que tinha sido enganado. E agora tínhamos perdido $8.000. Perguntei-lhe se estava a falar a sério. Vic fez aquela cara de quem acha que não vale a pena falar comigo e disse que eu não percebia nada de negócios. Lembrou-me que eu nunca tinha gerido uma empresa antes, mas que devia confiar nele, porque era assim que as pessoas de sucesso faziam dinheiro a sério. Lembrei-lhe que neste momento eu ganhava mais do que ele. Eu tinha uma carreira verdadeira, não um esquema piramidal. O rosto dele contorceu-se de frustração e gritou que não era um esquema piramidal, era uma oportunidade de networking. Quase senti pena dele. Quase. Disse-lhe diretamente que ele tinha desperdiçado o nosso dinheiro numa burla. E foi aí que começaram as desculpas. Primeiro, tentou culpar-me. Disse que se eu tivesse deixado voltar ao trabalho como ele queria, não teria sido obrigado a tomar esta decisão. Lembrei-lhe mais uma vez que tinha sido ele quem insistiu na troca de papéis. Foi ele quem achou que o meu trabalho era fácil. Então mudou de tática. Começou a dizer que eu lhe devia apoio no seu empreendimento, que devia investir o meu próprio dinheiro para ajudá-lo a arrancar. Olhei para ele como se tivesse enlouquecido. Disse, deixa-me ver se percebi bem. Roubaste dinheiro da nossa conta conjunta, enterraste numa burla, e agora queres que eu meta ainda mais dinheiro? És assim tão estúpido ou é só hoje? Ele respondeu que era isso que queria e que não havia necessidade de insultar, que quem insulta só o faz porque está a perder a discussão. O que é que ele tinha feito às próprias poupanças? Será que ainda tinha alguma? Ou tinha gasto tudo em golfe e disparates? Ele queria que eu assumisse o papel da esposa submissa, deitar fora o meu dinheiro na fantasia ridícula dele enquanto ele se sentava em casa, a fingir que era um homem de negócios. Disse-lhe que nem um cêntimo do meu dinheiro iria para a burla dele. Ele explodiu. Começou a gritar que eu era egoísta, que não acreditava nele, que estava a arruinar a oportunidade dele de ter sucesso. Deixei-o desabafar, deixei-o gritar, e quando finalmente parou para respirar, olhei-o nos olhos e disse que ele tinha duas opções, ou resolvia aquele desastre sozinho, ou eu ia-me embora. Como ele não quis resolver nada e continuou a insistir que tinha feito um grande investimento, cumpriu o que disse. Ontem à noite, fiz uma mala e levei os nossos filhos para a casa da minha irmã. E não foi só por uma noite, deixei isso bem claro. Disse-lhe que me ia embora para sempre. Essa é a minha atualização da minha vida até agora. Atualização 3. O Vic nunca acreditou que eu realmente fosse embora. E quando saí naquela noite, ele não me foi atrás. Provavelmente assumiu que eu me acalmaria e voltaria na manhã seguinte. Porque, segundo a lógica dele, eu não estava a falar a sério e aquele esquema era uma grande oportunidade. Talvez tenha pensado que eu acabaria por voltar à razão como uma boa esposa e que varreríamos todo aquele desastre para debaixo do tapete. Mas eu não voltei na manhã seguinte. Nem na que se seguiu. Foi então que ele percebeu que eu estava a falar a sério. E começou a ligar-me e a mandar mensagens. Só aí se deu conta do caos que tinha criado. E que teria de fazer o necessário para resolver as coisas. Mas que para isso eu tinha de voltar. Como não lhe respondi porque a minha decisão já estava tomada, começou a enviar mensagens mais agressivas. Ignorei. Eu já tinha terminado com aquele jogo. Já tinha contactado um advogado e quando finalmente lhe respondi fui breve e direta, ia pedir o divórcio. Vi que perdeu o controlo. As mensagens tornaram-se horríveis. Chamou-me egoísta, ingrata, uma materialista que se tinha esquecido do seu lugar agora que ganhava dinheiro. Durante anos, menosprezou-me por ficar em casa e fez-me sentir como se eu não valesse nada. E agora, no momento em que finalmente tinha algo meu, eu era vilã por não o deixar aproveitar-se de mim. Não respondi aos ataques dele, porque não se deve alimentar este tipo de pessoa insegura. Em vez disso, mandei o meu advogado enviar-lhe os papéis do divórcio, e essa foi a melhor resposta que lhe podia dar. Vi que tentou resistir ao divórcio no início, provavelmente a pensar que podia dificultar as coisas para mim, talvez até fazer-me sentir culpada, para que eu reconsiderasse. Mas eu estava decidida. Tinha lhe dado um último aviso naquela noite, e ele ignorou-o por completo. Agora já não havia segundas oportunidades. No momento em que percebeu que eu falava a sério, tentou recuar. Ligou-me, a voz mais suave do que eu tinha ouvido em meses. Disse que tinha cometido erros, que nunca quis magoar-me, que apenas estava frustrado e perdido no momento, que não queria perder a família por causa daquilo. Deixei-o falar, e depois disse-lhe a verdade. Eu não estava a divorciar-me dele só por causa do dinheiro. Estava a divorciar-me dele porque finalmente tinha visto quem ele era, de verdade. Um homem que, durante anos, me desrespeitou. Um homem que gozou comigo, me descartou e me tomou por garantida. Um homem que, no momento em que eu encontrei sucesso, quis tirá-lo de mim, em vez de se orgulhar da mulher que tinha ao seu lado. E demorei muito tempo a perceber estas coisas. Por isso agora estava a tentar compensar o tempo perdido. No fim, vi que não teve outra opção senão aceitar. Talvez porque finalmente percebeu que eu já tinha ultrapassado qualquer tentativa de salvar aquele casamento. Ou talvez porque sabia que se tentasse lutar, eu iria levá-lo à ruína num tribunal. De qualquer forma, ele assinou os papéis. Voltei para casa, mas sem ele.
Atualização 4. Já passaram 6 meses. Agora a minha carreira continua a crescer. Tenho liberdade financeira, estabilidade e o mais importante, paz. O Vic, por outro lado, está a afundar-se. Acontece que o seu brilhante investimento em negócios era, de facto, uma burla. O dinheiro desapareceu. As pessoas que lhe venderam aquele sonho evaporaram-se. E agora, sem uma esposa para apoiar-se, está a lutar para manter-se à tona. Tentou contactar-me uma única vez, apenas para me dizer o quanto as coisas estavam difíceis para ele. Não lhe respondi, porque eu vi que deixou bem claro, repetidas vezes, que só me valorizava quando eu lhe era útil. Nunca mais voltarei a cometer esse erro. E certamente não iria permitir que usasse os nossos filhos para me manipular. Edição. Contratei uma ama para me ajudar com os miúdos. É assim que tenho conseguido gerir tudo. Por sorte, a minha sogra ficou furiosa com o próprio filho por ser um idiota, não comigo. O Vic não visitou os filhos desde que apresentei o pedido de divórcio. Nem uma única vez perguntou por eles. Pelos vistos, os meses em que teve de cuidar deles foram demais para ele, e já está farto das crianças. Mais argumentos para provar que ele é um homem horrível. Atualização 5. Não sei quantos de vocês estarão interessados nesta atualização, porque vou falar apenas sobre o investimento falhado do meu ex-marido e das suas consequências, que não foram poucas. Mas como me perguntaram qual foi o desfecho disso, já que fui um pouco vaga na descrição anterior, aqui vai tudo o que sei. O investimento era uma burla, pura e simples. Não passava de um esquema em que alguém entrava e esse dinheiro era usado para pagar os que estavam no topo, ou seja, os que criaram a burla. Também era usado para pagar as pessoas que entravam e conseguiam trazer novos participantes. No caso do meu ex-marido, ele conseguiu convencer 2 amigos a investirem também. Acredito que um deles investiu $12 mil e o outro 6 mil, e acredita em mim, se ele pudesse, teria investido ainda mais. Felizmente para mim, isso ficou no passado. E juntamente com o divórcio, recuperei o dinheiro que era meu. Mas para os amigos dele, a história não foi tão simples. Quando tudo rebentou, ou seja, quando as autoridades prenderam algumas pessoas da empresa, os amigos ficaram furiosos com ele. Processaram-no e agora ele tem de devolver-lhes o dinheiro. Se já pagou ou não, não sei. Mas para além de ter perdido o seu próprio investimento e de me ter devolvido o que me devia no divórcio, agora também tem de pagar pelo menos os $18 mil que fez os amigos perderem. E olha que me fartei de lhe dizer que era uma burla. Mas ele estava convencido de que ia ser o novo Rockefeller. A única coisa que o meu ex-marido tem em comum com Rockefeller é que também cava poços. Mas em vez de encontrar petróleo, encontrou dívidas. Pelo menos, espero que tenha encontrado alguma lição no meio disso tudo. E quem sabe, um pouco de inteligência. Porque alguém que acredita em esquemas piramidais é, honestamente, um perigo para a sociedade. História 2. Descobri que meu marido estava me gravando sem que eu soubesse e enviando e compartilhando vídeos online enquanto fingia cuidar de mim durante a Covid. Depois que vi câmeras escondidas no nosso quarto, tudo fez sentido. Na sexta-feira passada, eu, mulher de 34 anos, passei a noite com Kate, não é o nome verdadeiro, uma amiga mais jovem, de 24 anos, do trabalho, pois ela queria conversar comigo sobre algo pessoal. Não achei nada demais, já que temos uma relação bem próxima fora do ambiente de trabalho também. Trabalhamos juntas há quase 3 anos, e ela é como uma irmã mais nova para mim. Então, quando ela me mandou mensagem pedindo para conversarmos sobre algo importante, eu aceitei na hora. Assim que cheguei à casa dela, ela estava andando de um lado para o outro na sala e nem conseguia olhar nos meus olhos. Ela explicou que queria falar comigo sobre um assunto sério, mas que não sabia como começar. Eu disse para ela arrancar o curativo de uma vez e me contar. Ela continuava enrolando e me ofereceu chá primeiro, o que só me deixou mais ansiosa. Ela foi até a cozinha, voltou com 2 canecas, colocou-as na mesa e ficou ali parada, mexendo na manga da blusa. Depois do que pareceu uma eternidade, ela se sentou à minha frente, respirou fundo e me contou que tinha encontrado 2 vídeos de uma mulher que ela acreditava ser eu, em um site pornográfico. No começo, eu ri. Disse que isso era impossível. Mas ela estava convicta de que a mulher no vídeo era eu. Continuei insistindo que ela estava enganada até que ela, relutante, me mostrou no notebook. E ela tinha razão. Eu nunca me gravei nua ou tendo relações com meu marido, mas lá estava eu em 2 vídeos, um de 7 minutos e outro de 4, ambos gravados no nosso antigo quarto. Os vídeos foram feitos de um ângulo acima da nossa cama, como se alguém tivesse colocado uma câmera na luminária do teto ou algo assim. Era definitivamente eu, era definitivamente o nosso quarto. Enquanto eu assistia cada segundo novamente, começou a me cair a ficha de que aquilo tinha sido feito pelo meu marido. Mas reprimi esse pensamento, pois queria acreditar que havia uma explicação razoável para aquilo. Talvez tenha sido um engano, ou alguém invadiu nosso sistema de segurança. Eu não sabia, estava me agarrando a qualquer possibilidade. Kate continuava perguntando se eu estava bem, mas eu nem conseguia formar palavras. Sinceramente, saí da casa dela com a mente em colapso total.
Mal conseguia ouvir o que ela dizia, mas depois ela me mandou uma mensagem dizendo que já tinha entrado em contato com o site para tentar tirar os vídeos do ar e que me ajudaria a passar por isso. Ela também disse que estava vasculhando a internet para ver se havia mais vídeos por aí. Nem sei como ela encontrou esses dois para começo de conversa. Quando perguntei, ela disse algo sobre um cara com quem estava saindo que enviou o link porque achou que a mulher do vídeo parecia alguém que ele conhecia. Aparentemente, esse cara não fazia ideia de que era realmente eu, apenas achou que havia uma semelhança. Tudo isso me dá enjoo. Fico imaginando algum pervertido que já me viu no supermercado ou em outro lugar reconhecendo-me por causa desses vídeos. Sinto como se qualquer um que me olha soubesse. Não fui direto para casa. Fiquei dirigindo por horas, chorando e gritando dentro do carro. Parei num posto para vomitar naquele banheiro horrível. O atendente me perguntou se eu estava grávida e quase ri na cara dele. Queria que esse fosse o meu problema. Voltei para casa só por volta da meia-noite, torcendo para que meu marido estivesse dormindo, para eu não ter que encará-lo. Mas em vez de confrontá-lo, cheguei em casa e praticamente revirei tudo procurando provas, enquanto ele roncava no nosso quarto. E eu encontrei. Meu marido estava usando câmeras espiãs escondidas para me vigiar e me gravar nos momentos mais íntimos. Encontrei 3 câmeras minúsculas, uma na luminária do nosso quarto, exatamente onde suspeitei, uma na saída de ar do banheiro e uma na estante, apontada diretamente para a nossa cama. Quase gritei quando as encontrei, mas consegui ficar em silêncio. Tirei fotos dos lugares onde estavam, mas não as removi. Não sei por quê. Talvez para preservar as provas, talvez por estar em choque. Depois disso passei horas vomitando, chorando, vomitando de novo, implorando a Deus para que isso fosse só um pesadelo. Sou uma mulher profundamente religiosa e muçulmana praticante, totalmente coberta, e nunca estive com ninguém além do meu marido. E esse tempo todo, ele estava compartilhando meus momentos mais íntimos com o mundo. Eu continuo rezando, mas não sinto consolo, só traição. Fico pensando quem já viu esses vídeos. Não sei o que pensar nem o que fazer. Não consigo olhar para ele nem falar com ele. Me tranquei no quarto de hóspedes, fingindo que estou com Covid. Meu marido não faz ideia de que sei o que ele fez. Tudo que faço é pesquisar como outras pessoas conseguiram remover coisas da internet, e parece que uma vez online, é para sempre. Mesmo que eu consiga remover do site original, já se passaram 3 dias. 3 dias trancada neste quarto, só saindo quando ele vai trabalhar. Tenho chorado sem parar. Ele deve ser algo demoníaco, porque agora está falando sobre pedir comida dos meus pratos favoritos, para ver se eu recupero o apetite, já que não estou comendo direito. Toda vez que ele bate na porta perguntando se preciso de algo, sinto vontade de gritar. Como ele consegue agir normalmente? Como pode ser tão atencioso depois do que fez comigo? Quando ele vai trabalhar, continuo vasculhando a casa. Encontrei um HD escondido na caixa de ferramentas dele na garagem, com dezenas de vídeos, alguns com quase 2 anos de gravações. Vídeos meus trocando de roupa, tomando banho, dormindo, tudo. Alguns sou só eu, outros somos nós dois juntos. Me sinto violada de uma forma que nem consigo descrever. Copiei alguns arquivos para meu próprio pendrive como prova, depois coloquei tudo de volta exatamente como estava. Estou incrivelmente ferida. Não sei como contar isso para minha família, como pedir ajuda. Estou paralisada de vergonha, raiva e dor. Meu marido continua me mandando mensagens do trabalho, perguntando se estou melhor da Covid. Para quem perguntar, alguns detalhes. Meu marido e eu temos a mesma religião, etnia e nacionalidade. Estamos casados há 6 anos, juntos há 8. Não temos filhos, graças a Deus. Ele trabalha com TI, o que agora faz todo sentido com as câmeras, e eu trabalho em um centro comunitário com crianças. Minha cultura não pratica crimes de honra, e não tenho medo de que minha família me machuque ou não me apoie. Eles me apoiariam no divórcio. Na verdade, exigiriam. Meu irmão nunca gostou dele, sempre dizia que havia algo de estranho. Acho que ele estava certo. As leis no meu país são seculares, mas, em certas circunstâncias, permitem que os diferentes grupos religiosos tenham seus próprios tribunais que podem impor decisões, desde que não infrinjam a lei secular ou os direitos civis. Pretendo levar isso tanto ao tribunal secular quanto ao religioso, pois quero que ele seja punido. Uso véu por escolha, e a grande maioria das mulheres do meu país não usa. Eu sou niqabista, ou seja, a única parte do meu corpo visível ao público são meus olhos. Quando estou com minha família ou com outras mulheres, ou em espaços exclusivos para mulheres, não uso véu. Kate e eu não seguimos a mesma religião, nem nos vestimos da mesma forma, mas ainda assim somos amigas surpresa. Menciono isso porque temo que algumas pessoas pensem que isso tem a ver com controle religioso, mas não é. Meu marido nunca me obrigou a usar o véu. Eu já o usava antes de conhecê-lo. Ele nunca tentou controlar o que eu vestia, o que fazia ou com quem andava. Na verdade, sempre parecia orgulhoso da minha independência. Será que isso também era uma farsa? Só quero saber, alguém já passou por algo assim? Como confrontá-lo sem desmoronar? Devo falar com um advogado primeiro?
Devo ir à polícia? Estou completamente perdida. Estou sentada aqui no quarto de hóspedes com a porta trancada, enquanto ele assiste TV na sala como se nada estivesse errado, e eu não sei o que fazer a seguir. Amanhã acho que vou ligar para o meu irmão. Ele é advogado, não da área certa, mas ainda assim, talvez conheça alguém que possa me ajudar. Não posso continuar aqui fingindo que tenho Covid para sempre. Atualização 1. Muitos de vocês me deram conselhos contraditórios, mas a maioria disse para eu sair primeiro e conversar depois, e foi isso que eu fiz. Para a pessoa que me disse apenas para conversar com ele, você está falando sério? Ele me gravou sem consentimento por anos. Não há o que conversar sobre isso. De qualquer forma eu o deixei, como disse que faria. Esperei até ele sair para o trabalho na terça-feira, liguei para uma empresa de mudanças na noite de segunda e agendei para que viessem logo pela manhã de terça. Os carregadores chegaram, empacotamos minhas coisas e fomos embora. Não levei tudo, apenas roupas, itens pessoais, documentos importantes e as joias da minha avó que eu não ia deixar para trás de jeito nenhum. O tempo todo, eu chorava tanto que até os carregadores ficaram preocupados comigo, mas eu simplesmente não conseguia parar. Um deles me deu o número da irmã dele para conversas de garotas, mas eu não liguei. A última coisa que preciso são mais estranhos envolvidos na minha humilhação. Fui para casa, sentei com meus pais e irmãos e expliquei a situação. Meus pais ficaram, e ainda estão confusos. Eles são idosos e frágeis, não entendem a internet. Ficam apenas dizendo, está bem, vamos falar com as pessoas e isso será resolvido. Eles acham que posso simplesmente ligar para o Google e tudo será removido. Mas meus irmãos entenderam. Eles ficaram revoltados, tristes e de coração partido por mim. Meu irmão repetia que sempre soube que havia algo de errado com meu marido. Minha irmã chorou comigo. Meu outro irmão, tenho 3 irmãos, imediatamente quis ir confrontá-lo, mas conseguimos convencê-lo a esperar até que meu marido chegasse do trabalho. Fiquei apenas sentada na minha cama de infância, encarando a parede por horas enquanto eles faziam planos ao meu redor. Mais tarde naquele dia, meus irmãos e cunhados me levaram de volta à minha casa. Esperamos ele chegar e bem, tivemos um confronto. Ele ficou surpreso ao nos ver todos lá. Fingiu confusão, perguntando por que eu não estava na cama com Covid e por que minha família estava ali. Negou tudo no início, ficou ofendido só por termos sugerido algo assim. Mas meus irmãos foram firmes. Eles não o agrediram, apenas o encurralaram e não deixaram ele sair até que começasse a falar. E então ele começou a ser mais sincero. Disse que fez aquilo porque estava deprimido, porque tinha vício em pornografia, vício em sexo, e porque achava que ninguém veria. Ele disse que postou apenas alguns vídeos. Quando pedimos que fosse específico, disse que postou de 5 a 8, o que não bate com as dezenas que encontrei no HD dele. Fizemos ele remover os vídeos, mas quem sabe quantas vezes já foram baixados ou compartilhados? Nesse momento também descobri que ele tinha um celular secreto e que também me traía com mulheres aleatórias e profissionais do sexo. Esse tempo todo, eu achando que ele estava trabalhando duro, mas não. Ele estava na rua se rebaixando e traindo o nosso casamento. Fiquei apenas sentada, ouvindo ele confessar todas essas coisas e só sentia nojo. Esse homem com quem compartilhei minha vida por 8 anos era um completo estranho. Tudo o que ele disse sobre depressão e vícios parecia apenas desculpas. Não me importa porque ele fez isso. Ele fez, e isso é tudo que importa. Em um certo momento ele nos convenceu de que precisava usar o banheiro, e de alguma forma conseguiu ligar para a mãe dele. Ela chegou à nossa casa com o irmão dele e alguns primos. Houve um tumulto, pois eles estavam furiosos com o modo como o parente deles estava sendo tratado. Gritavam, meus irmãos gritavam de volta, vizinhos saíam de casa para ver o que estava acontecendo. Depois as coisas se acalmaram o suficiente para explicarmos a eles o que ele tinha feito. Eu não conseguia falar, então minha irmã contou tudo. A mãe dele desmaiou. Ela é idosa e está com a saúde debilitada. Chamamos uma ambulância. O irmão dele passou de defensor a alguém que parecia querer matá-lo. Os primos ficaram parados em choque. Uma vizinha também chamou a polícia, e eu fui presa quando a ambulância chegou para socorrer minha sogra. Aparentemente, durante toda a confusão, eu dei um tapa no meu marido, nem lembro de ter feito isso. Houve tanto grito, tanta confusão, e de repente havia policiais colocando algemas em mim. Passei a noite presa. Não conversei exatamente com educação com os policiais. Estava apenas entorpecida. Então sim, fui presa por agredi-lo, especificamente por dar um tapa, e ele se recusou a prestar queixa. Fui liberada na manhã seguinte e voltei para a casa dos meus pais. Chorei ainda mais porque meus pais não paravam de chorar. Eles ainda não entendem completamente o que está acontecendo, mas sabem que a filha deles está sofrendo, e isso basta para eles. Alguns dias depois, conversei com alguns advogados que minha irmã havia contatado. Eles tinham experiência com casos de divulgação de material não consensual online. Eles estão cuidando de tudo com a polícia, pois eu prestei queixa e também estão lidando com os sites. Também iniciei o processo de divórcio.
Os advogados disseram que será complicado por causa do processo criminal, mas que provavelmente eu não precisarei vê-lo durante os trâmites. Fui a uma clínica fazer exames e felizmente até agora ele não me passou nenhuma doença, mas marquei outro teste para ter certeza. Conversei com a mãe dele e ela me pediu desculpas, mesmo não sendo culpa dela. Ela me disse que entende porque quero que ele seja punido e me pediu para deixar que a justiça cuide disso, em vez de eu fazer algo para machucá-lo ou permitir que alguém o machuque. Ela é uma boa mulher. Sinto muito por ela ter um filho assim. Ele está se escondendo, mas continua ligando e mandando mensagens de números aleatórios. Continua mentindo e tentando me manipular. Uma hora está arrependido, implorando perdão. Na outra me ameaça ou me culpa. Ontem ele mandou uma mensagem dizendo que tudo isso era culpa minha, por eu ser fria na cama, como se isso justificasse me gravar sem consentimento e compartilhar na internet. Tenho apenas documentado tudo o que ele diz e me manda por mensagem. Meu advogado diz que tudo isso serve como prova contra ele. Não sei mais o que dizer. Estou apenas vivendo um dia de cada vez. Já se passaram 2 semanas desde que descobri, e ainda não parece real. Alguns dias consigo funcionar quase normalmente. Em outros, não consigo nem sair da cama. Muitos de vocês pediram atualizações, então aqui está. Atualizarei novamente se algo importante acontecer. Atualização 2. Para o comentarista que perguntou se eu o havia iludido. Você está brincando comigo? Ele era meu marido. Nós tínhamos uma vida íntima regular. Não houve iludir. Estávamos em um relacionamento sério. E mesmo que eu fosse fria na cama, o que não era o caso, isso ainda não justifica gravar alguém sem consentimento e compartilhar na internet. O que há de errado com vocês? As coisas pioraram, se é que isso ainda é possível. Esse homem destruiu tudo que eu construí e arrasou completamente o pouco de estabilidade e segurança que eu ainda tinha. Tive que pedir demissão do meu trabalho. Conquistar um emprego já não é fácil para mim, por causa da minha aparência. E agora não posso mais trabalhar lá porque virei um potencial risco para as crianças e para os funcionários, já que homens pervertidos começaram a me assediar no trabalho. Eu trabalhava com crianças vulneráveis, e agora mães que ouviram falar de mim começaram a se recusar a deixar que eu trabalhasse com seus filhos. Algumas não querem que eu me envolva com suas crianças porque os maridos delas não conseguem parar de agir de forma estranha. Minha chefe tentou me apoiar no início. Disse que eu podia tirar o tempo que fosse necessário, que meu emprego estaria à minha espera. Mas aí começaram os telefonemas, depois os e-mails, até que um homem apareceu perguntando por mim pelo nome, dizendo que me viu online. A segurança teve que escoltá-lo para fora. Após o 3º incidente, minha chefe me chamou para conversar e disse que, embora me apoiasse pessoalmente, precisava pensar na segurança das crianças. Eu entendi. Pedi demissão no dia seguinte. Pais começaram a me encarar com malícia, fazer comentários obscenos, e um deles até me ofereceu dinheiro para dormir com ele. Homens começaram a me assediar nas ruas com muito mais frequência do que antes. Homens me encaram. Um homem me seguiu depois que saí do consultório odontológico e me apalpou na rua. Eu gritei e ele saiu correndo rindo. Denunciei a polícia, mas eles apenas adicionaram ao meu processo. Disseram que não podiam fazer muita coisa sem identificar o homem. Homens aleatórios ligam para meu celular, para a casa da minha família e até para meu antigo local de trabalho para me xingar. Isso porque meu marido publicou meu endereço, e-mails pessoais e profissionais, números de telefone, endereço de trabalho e toda a informação possível online. Já tive que mudar meu número 3 vezes, e toda vez ele vaza novamente. Parei de atender chamadas de números desconhecidos, mas eles deixam mensagens de voz nojentas. Na semana passada, alguém mandou pizza para nossa casa. Parece inofensivo, certo? Exceto que foram 15 pizzas pagas em dinheiro, e o entregador foi instruído a dizer para a estrela pornô checar o e-mail. Eu tinha mais de 100 novos e-mails, todos com links para os vídeos ou mensagens de homens descrevendo o que queriam fazer comigo. Meu irmão tem ficado conosco para garantir nossa segurança, mas ele tem sua própria família para cuidar. Ele não pode ser meu guarda-costas para sempre. E então descobri, através dos advogados e investigadores, que meu marido me drogava e me abusava enquanto eu dormia. Sofro de enxaquecas e insônia, e tomo medicação para isso. Ele viu nisso uma oportunidade para me dopar com os próprios medicamentos. Ele compartilhava, na verdade, se gabava em um fórum onde outros pervertidos se reúnem, dizendo que era muito esperto por me dopar com meus próprios remédios. E os outros o incentivavam a fazer mais coisas comigo. Passei horas vomitando depois de descobrir isso. Todas aquelas noites em que eu achava que estava apenas dormindo profundamente por causa da medicação. Todas aquelas manhãs em que acordava me sentindo estranha, mas achava que era coisa da minha cabeça. Ele estava me drogando, estava me abusando, estava gravando e compartilhando com outros como ele. Eu nem sei com quem estive casada. Ele é um monstro com rosto humano. Meu quase ex-marido também decidiu espalhar rumores dizendo que eu sabia das câmeras e o pressionei para postar os vídeos online. E há pessoas que acreditam nele. Pessoas que eu considerava amigas agora me olham de lado,
como se de alguma forma eu tivesse provocado tudo isso. Uma mulher do meu grupo de oração me chamou de lado e perguntou se era verdade que eu gostava de ser observada. Eu quase dei um tapa nela. Como alguém pode acreditar que eu queria isso? Ele também mudou de ideia sobre não prestar queixa. Fui ao tribunal. O juiz e os promotores foram compreensivos e arquivaram o caso. Foi uma combinação entre meus advogados explicando as circunstâncias que me levaram a dar um tapa nele, e as ações dele depois me ameaçando, me atacando, me expondo online e tentando me chantagear. Ele mesmo disse em mensagens e ligações gravadas, que não se importava com o tapa e que retiraria tudo se eu o perdoasse. Meus advogados usaram essas próprias palavras contra ele. Ele admitiu que o tapa nem foi forte, e que só prestou queixa para me prejudicar. Mas os crimes dele contra mim ainda estão sendo investigados pelos promotores. Eles dizem que construir um caso leva tempo, especialmente no caso de crimes cibernéticos. Enquanto isso, ele está solto, enquanto eu sou prisioneira na casa dos meus pais. Só quero que isso acabe. Fico pensando que não pode piorar, mas de alguma forma piora. Alguém enviou capturas de tela dos vídeos para a mãe dele, e ela desmaiou de novo. Agora a família dele está dividida. Metade me culpa por destruir a vida dele, a outra metade está enojada com ele. O irmão dele veio me ver para pedir desculpas por não ter percebido que tipo de pessoa o irmão era. Ele me ofereceu ajuda financeira, mas eu recusei. Não quero nada daquela família. Não sei por que estou atualizando. Acho que só preciso desabafar em algum lugar. Talvez eu atualize de novo se houver alguma resolução. Por enquanto, estou apenas tentando sobreviver a cada dia. Obrigada a todos que têm me apoiado. Suas palavras gentis significam mais do que imaginam. Atualização 3. Alguns de vocês perguntaram como estou. Se eu já superei isso. Não, eu não superei ter minha privacidade violada da forma mais íntima possível. Não superei ter perdido meu emprego, ser assediada por estranhos. Faz só alguns meses, não uma vida inteira. Essas coisas levam tempo. Gostaria de dizer que estou me sentindo melhor, que as coisas estão melhorando. Mas a verdade é que me sinto péssima, e ainda estou lutando com tudo isso. Ainda é a missão de vida dele ser o mais cruel possível comigo, e se colocar no caminho de cada passo que tento dar. Ele ainda se recusa a cooperar com meu advogado de divórcio. Continua dificultando cada etapa, já dispensou os próprios advogados e agora está com o terceiro. Estamos, mais uma vez, começando do zero nas negociações do divórcio. O tribunal concedeu uma extensão porque o último advogado dele o abandonou poucos dias antes da audiência. Toda vez que estamos prestes a resolver algo, ele demite o advogado ou faz algo para atrasar o processo. Meu advogado diz que ele está tentando esgotar minhas finanças, sabendo que prolongar isso me custa dinheiro. Mal sabe ele que meu irmão está cobrindo todas as minhas despesas legais. Na última audiência ele chegou atrasado, alegando que não foi devidamente informado sobre o processo, e então começou a chorar, dizendo o quanto me ama e quer se reconciliar. O juiz não ficou impressionado, mas mesmo assim concedeu mais tempo para ele se organizar. Eu queria gritar, quando isso vai acabar? Quanto ao processo criminal por divulgar material íntimo sem consentimento, uma data de julgamento foi marcada, mas ele recentemente pediu outra extensão. E provavelmente será concedida, já que o advogado criminal dele também o abandonou. No último mês, ele perdeu o advogado do divórcio e o advogado criminal. Está imbatível. Ele continua aparecendo nas audiências, fingindo que não entende o que está acontecendo, e então pede mais tempo. O promotor diz que isso é comum com abusadores. Eles tentam manipular o sistema para manter controle. Quando chove, transborda. Meu pai faleceu pouco mais de um mês atrás. E minha mãe agora está em cuidados paliativos, prestes a retornar a Deus. Estou triste, mas não chocada. Tive muito tempo para me preparar. Meu pai lutava contra o câncer há quase 3 anos, e minha mãe vinha piorando bastante nos últimos anos por causa da demência. Nos últimos dias dele, meu pai me fez prometer que não deixaria essa situação me destruir. Ele disse que mesmo não estando mais aqui para ver, sabia que eu sairia disso mais forte. Estou tentando me apegar a essa crença, mas em alguns dias é muito mais difícil do que em outros. Equilibrar o luto pelo meu pai, a preocupação com minha mãe e o pesadelo contínuo com meu ex é quase insuportável. Meu quase ex-marido achou uma ótima ideia me encurralar no local onde realizamos a refeição após o funeral. Esperou eu estar sozinha. Me abordou enquanto eu limpava o local. Eu estava sozinha e naquele momento, tão exausta que nem consegui reunir a raiva necessária para mandá-lo embora, como já tinha feito antes. Então apenas deixei ele falar. Ele parecia quase decente enquanto apresentava seu milhão de desculpas sobre por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Chorou dizendo que se sentia péssimo por me machucar. Começou a contar que sempre achou que eu era melhor do que ele em tudo, porque eu ganhava mais, era mais educada, mais viajada, mais confiante. Disse que no início essas eram as qualidades que mais o atraíam. Mas com o tempo, essas mesmas coisas passaram a ser o que ele mais desprezava em mim.
Disse que ficou com raiva porque eu me recusava a considerar ser dona de casa e mãe em tempo integral, mesmo sabendo desde o começo que esse não era meu perfil. Ele disse que tentou ser um bom marido, mas que minha recusa em ceder ou deixar ele ter a última palavra era o que motivava sua raiva e sua necessidade de me humilhar. Basicamente, ele me punia por ser exatamente a mulher com quem se casou. Faz sentido? Ele falou sobre como sempre teve problemas com vício, mas achou que ao se casar estaria curado da depressão, da pornografia e do vício em sexo. E que se eu descobrisse terminaria com ele, e isso deixava com raiva, o fazia querer me punir por pensar que era melhor do que ele. Estava com inveja, raiva, se sentia inferior. Mas quando eu disse, então você me feriu porque se sentia inferior e com inveja, ele perdeu o controle, começou a gritar e dizer que já sabia que eu reagiria assim. Decidi não responder mais nada. Deixei ele desabafar por 3 horas. Ele fez desculpa após desculpa sobre por que fez o que fez. Eu continuei dobrando cadeiras e limpando enquanto ele falava. Em certo momento, acho que nem estava mais ouvindo. Estava pensando no que pedir para o jantar. Mas tudo se resume a ele se sentir inferior a mim. Com inveja. Com raiva porque eu ousava ter uma mente e vida próprias. Disse que pouco antes do casamento, entrou em um grupo de homens online para lidar com o vício em sexo e pornografia. Um dos conselhos era: grave sua própria pornografia e assista a isso em vez de consumir conteúdo externo. Mas como ele sabia que eu nunca aceitaria isso, ele concluiu que era minha culpa ele ter que me espionar. Disse que nunca teve intenção de compartilhar os vídeos, mas que um dia ficou tão bravo comigo que os postou por vingança. E se sentiu bem. A partir daí, toda vez que eu o humilhava por ter opinião própria, ou o desagradava de alguma forma, ele postava mais. Com o tempo ganhou seguidores. Muitos homens começaram a pedir mais vídeos. Ele gostava de ser admirado por sua virilidade. Ao mesmo tempo, o vício voltou com força total. Começou a sair com outras mulheres. Quando não conseguia sexo gratuito, contratava prostitutas. A cada gasto, a cada mentira, se sentia mais um fracasso. E quanto mais eu cobria as despesas da casa, mais ele me odiava. Ficou preso num ciclo de autodestruição que só aumentava a raiva contra mim. Então agora, segundo ele, a culpa é minha por ganhar mais dinheiro, por pagar as contas, por não deixarmos ser despejados só para preservar o ego frágil dele. Disse também que entrou em um grupo de apoio para viciados e começou tratamento em uma clínica de reabilitação como paciente externo, e que eu deveria dar crédito por isso. Acredita que eu devia estar orgulhosa dele por tentar melhorar, e que deveria aceitá-lo de volta porque está se esforçando muito. Também acha que eu deveria agradecer por ele não ter me perseguido enquanto meu pai estava morrendo. E ele realmente acredita nisso. Na mente distorcida dele, o fato de ter sido honesto nessa conversa deveria significar algo. E que eu sou uma vadia insensível por não ter me emocionado com as lágrimas dele. Quero uma medalha por não ter me assediado enquanto eu enterrava meu pai. O mais estranho é que durante o casamento ele nunca falou tanto. Era sempre calado, reservado. Agora não cala a boca. Parece que agora que foi descoberto tem muito a dizer. Tantos sentimentos a expressar. Onde estava toda essa comunicação antes? Por que ele simplesmente não falou comigo em vez de fazer tudo o que fez? Mesmo ele tendo dado um show de ser humano, eu continuei impassível. Não havia nada para me emocionar. Só continuei guardando as coisas do salão, entrei no carro e fui para casa. Acho que falei umas 10 palavras durante aquelas 3 horas. Ele me chamou de fria quando eu estava saindo. Quase ri. Ainda estou sem trabalho. Ainda recebo ligações de homens loucos a toda hora. Ainda me sinto humilhada e envergonhada. Não sei quando ou se isso vai acabar. Meu irmão quer que eu me mude com ele para o outro lado do país, para fugir de tudo isso. Estou considerando. Não há mais nada que me prenda aqui. Meu pai se foi. Minha mãe mal me reconhece. Meu emprego acabou. Talvez um recomeço seja o que eu preciso. Houve uma nova audiência na semana passada. Ele apareceu com mais um advogado novo. Esse parecia igualmente despreparado. Pediram mais uma extensão, e foi concedida. Meu advogado ficou furioso, mas não há muito o que fazer. O sistema segue seu próprio ritmo. Enquanto isso, fico presa nesse limbo, incapaz de seguir em frente de verdade até que isso tudo se resolva. A única coisa boa é que vários sites removeram os vídeos e baniram ele de usar as plataformas. Pequenas vitórias, acho. Meus advogados ainda estão trabalhando para tirar o conteúdo de outros sites, mas é como jogar vaca mole, você tira de um lugar, aparece em outro. Atualizarei de novo quando houver algo novo. Desculpem por ser tão longo e confuso, eu só precisava colocar tudo para fora. Obrigada por ouvirem. Atualização 4. Finalmente tenho boas notícias. Há algum tempo consegui uma ordem de restrição e proteção, e meu agora oficialmente ex-marido continuou a me perseguir e assediar. Depois de incontáveis vezes ligando para a polícia e indo ao tribunal, ele foi finalmente preso. Já está na prisão há pouco mais de um mês. Para quem perguntou o que finalmente levou à prisão dele, ele apareceu na clínica de cuidados paliativos onde minha mãe está.
Alegou ser da família e quase conseguiu chegar até o quarto dela antes que a segurança o impedisse. Quando tentaram escoltá-lo para fora, ele se tornou violento. Dessa vez, eles não apenas fizeram um boletim de ocorrência, o prenderam na hora por violar a ordem de restrição e por agressão. Também finalizei meu divórcio. Inicialmente, eu só queria um divórcio rápido e estava disposta a ceder a tudo que ele pedisse. Mas ele continuava encontrando formas de atrasar tudo ou exigia cada vez mais. Chegou a um ponto em que eu simplesmente cansei. Então disse aos meus advogados para fazerem o pior contra ele, e eles fizeram. Meus advogados odiavam ele, e eu consegui tudo o que queria e muito, muito mais. Sem querer me gabar, mas foi realmente satisfatório ver ele chorando. A audiência do divórcio foi surpreendentemente rápida uma vez que ele já estava sob custódia. Sem ele lá para criar atrasos e com o último advogado claramente despreparado, o juiz teve pouca paciência para os argumentos apresentados. Quando o acordo foi anunciado, o advogado dele ficou chocado. Claramente esperava que eu cedesse, que eu abrisse mão só para terminar logo com tudo. Mas eu mantive minha posição, e valeu a pena. Este tem sido o mês mais tranquilo que tive em muito tempo. Todo esse período foi extremamente difícil e afetou tanto minha saúde mental quanto física. Perdi 12 quilos e um monte de cabelo por causa do estresse que ele me causava. Mas posso dizer honestamente que vê-lo chorando no tribunal foi como um caldo de galinha para minha alma. Minha irmã disse que estou começando a parecer comigo mesma de novo. Me mudei da minha cidade e agora moro do outro lado do país. Consegui um emprego razoável e estou, aos poucos, recuperando minha confiança. Não quero dizer muito sobre onde estou ou o que estou fazendo por razões óbvias, mas é uma cidade menor. As pessoas são simpáticas e ninguém conhece meu passado. Estou fazendo terapia. Não posso dizer que está funcionando ainda, mas sei que se eu continuar, vai ajudar. Minha terapeuta diz que leva tempo, seja o que for. Ela continua me pedindo para explorar meus sentimentos sobre o que aconteceu, mas eu sinceramente não vejo sentido nisso. Aconteceu foi horrível. De que adianta ficar falando disso o tempo todo? Vou às sessões toda semana porque meu irmão me fez prometer que tentaria por pelo menos 6 meses. Já foram 3, faltam 3.